Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Direito Criativo, o primeiro podcast jurídico focado exclusivamente em você, criador, criadora de conteúdo. Independente da rede social, do seu número de seguidores ou do segmento do conteúdo que você cria, aqui a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre direito, tendências do mercado da economia criativa, marketing de influência, empreendedorismo e negócios digitais. Meu nome é Maria Eduarda Amaral, eu sou sócia fundadora do Maria Eduarda Amaral Advogadas e do Amaral Assessoria Digital, ambos voltados exclusivamente para você, criadora de conteúdo, que quer viver exclusivamente da influência e aprender a monetizar ainda mais da internet. E hoje eu tô aqui com uma convidada que é super especial, mas antes de te contar quem é, eu vou só dar uma olhadinha rápida no currículo dela para você entender o peso dessa conversa. Ela que é publicitária, pós-graduada em gestão empresarial, já atua há mais de 20 anos no mercado digital, head da YouPix no Brasil, agência pioneira no mercado da economia criativa, e mãe da Catarina e do Valentim. Seja bem-vinda, Rafa Loto. Nossa, que 20 anos pesou, né? Porque parece que nem tinha internet há 20 anos. Verdade, eu vejo todo mundo comentando isso, eu falo, gente, há 20 anos a gente tinha aquela internet de escada que tocava o telefone e a internet caía. Sim. Nossa, era terrível. Mas é muito legal, porque eu acompanhei toda essa evolução aqui. A minha geração, você é mais nova que eu, mas a minha geração foi a última que viveu até o mercado de trabalho antes e depois, né? Sim. Tipo, entra no trabalho, não tinha internet, agora tem. Então, Verdade. é muito legal. Isso é verdade. Rafa, para quem ainda não tem noção nenhuma de mercado, o que é a economia criativa? Olha, quando a gente fala de creator economy, o creator é o centro dessa economia. E eu brinco que sempre foi, só que era só creator. Virou economy porque agora tem dinheiro. Sim. Então, quando, né, eu comecei lá a trabalhar, me formei em 2001, eu acho. Já tinha os blogueiros, já, né, estava começando essa história, era muito pequeno, mas a gente começou a ter a possibilidade de criar conteúdo. E lá naquela época, o legal era, nossa, agora eu posso criar conteúdo. Antes eu só consumia, agora eu posso. Depois isso foi evoluindo para posso monetizar e virou uma profissão, uma carreira, um negócio para muita gente. Mas o criador sempre foi o centro dessa economia. E tudo que gira em torno disso e que, de alguma forma, circula dinheiro, faz parte dessa economia. Então, se a gente for extrapolar, a gente pode falar que dos aplicativos, softwares específicos, as plataformas, que são, vai a relação direta que a gente pensa com essa economia criativa, mas se a gente extrapola, a empresa que vende ring light, ela existe hoje e faz parte dessa economia porque existe um criador de conteúdo que tem necessidade de comprar, consumir, monetizar o negócio dele. Então, tem muita coisa sendo criada ao redor disso. A gente tem a impressão, e aí isso é uma coisa que a YouPix foi quem primeiro falou Creator Economy aqui no Brasil, e a interpretação, até porque o que a gente mais vê, é que Creator Economy é igual ao marketing de influência, que é a marca contrata um influenciador, paga um publi, e não é. Isso é só um pedaço da Creator Economy. É parte importante, é hoje a principal fonte de receita de quem ganha dinheiro com influência, porque tem muita gente que não ganha ainda. Então, é a principal fonte de receita da maior parte, o maior bolo de dinheiro está nisso, mas tem um monte de outras coisas, infoproduto, programas de afiliados, a monetização com a própria plataforma, com a própria comunidade, enfim, aí curso, 1 milhão de coisas que entram aqui. Mas essa é a economia aí que gira esse monte de dinheiro ao redor do criador de conteúdo. Do criador de conteúdo, né? E falando na YouPix, a gente sabe hoje que a YouPix ela foi pioneira nesse mercado da economia criativa. Como ela se correlaciona com o influenciador? Qual que é o seu trabalho hoje ali na YouPix envolvendo o criador de conteúdo? A YouPix tem 16 anos. Em 2000, não, 16 não, 18 anos. Em 2006, a Bia, que é minha sócia, fundou uma revista, que era uma revista mesmo, física, pequenininha, que falava sobre a cultura digital, que era essa cultura que estava se formando ao redor dessa possibilidade que a gente tinha de criar conteúdo. Então, as primeiras pessoas que começaram a criar conteúdo consumiam essa revista, e aí isso virou um encontro, que virou um evento, que virou uma troca de revistas, e uma hora, sei lá, em 2014, teve um evento nosso, chamava YouPix Festival, que estava a Kéfera no palco, 14 mil pessoas na Bienal. A gente não conseguia mais tirar a Kéfera de lá, porque a gente não lembrou que depois dela ir, ela tinha que sair. Então, e aí isso acabou naturalmente se transformando num programa de aceleração, porque toda essa discussão sobre como monetiza,
as regras, as possibilidades, todas essas discussões foram acontecendo com a gente sendo muito porta-voz e um catalisador dessa observação no mercado. Sim. Então, ao longo do tempo, a gente foi fazendo não só eventos, como pesquisa, estudos, reportes, a gente visita muito os eventos de fora do Brasil, que acho que assim, um principal é a Vidcon nos Estados Unidos, que já tem 11, 12 anos, a gente vai lá desde o começo. Então, a gente foi trazendo muita coisa para o Brasil. O criador sempre foi a nossa comunidade de criadores que queria aprender, que quer consumir, que quer saber, que quer discutir essas coisas. Isso virou um programa de aceleração, que chama Creators Boost, que acho que até você está lá na comunidade. Sim. Que você vê, a galera se ajuda, pede dica, informação, socorro e tudo mais, mas a gente tem um monte de conteúdo que a gente oferece de forma gratuita para acelerar essa economia. A gente entende que parte dessa aceleração é capacitação. O criador estar preparado com ferramenta, com conhecimento, para poder gerar receita. A gente quer que todo mundo viva de pagar boleto. Da influência. Da influência. Mas essa é a nossa relação com o criador, que é uma relação de comunidade, não é como empresa, como business. Sim. O que aconteceu? Essa nossa proximidade com o criador atraiu a marca que quer entender esse bichinho aqui, como é que a gente trabalha com eles, como é que funciona. E a gente foi também desenvolvendo uma metodologia, que é a metodologia que a gente aplica na consultoria para as marcas poderem navegar e operar o marketing de influência. E aí eu estou falando de marketing de influência, talvez, né? Sim. Dentro dessa creator economy enorme, consiga operar melhor as campanhas, as ações de influência, e também que a marca também fique de olho no que tem de oportunidade dentro da creator economy também, porque também tem oportunidade de negócio para as marcas que já atuam, Sim. Enfim, um bolo de coisas que a gente pode ir fatiando aqui, mas a nossa relação com o criador de conteúdo é nesse programa de aceleração, toda a informação que a gente gera, as pesquisas e tudo mais. Eu acompanho aí o Pix, posso dizer que sou grande admiradora do trabalho de vocês, leio todas as pesquisas, todos os reports, tudo, acho assim um trabalho excelente. E para você que é criador de conteúdo, o Creators Boost, ele é o curso que você precisa. Se você ainda não sabe nada sobre o mercado de influência, ele vai te dar um norte, ele vai te mostrar como você consegue criar um bom conteúdo e ele vai ser super importante até mesmo para você saber como que você pode começar a monetizar com a influência. A gente vai, inclusive, deixar o link dele aqui na bio, caso você queira conhecer um pouco mais. E quando as inscrições estiverem abertas, é sempre pelo Instagram, né? A gente avisa lá no @CreatorsBoost ou no Instagram da YouPix também. A próxima turma abre em fevereiro, eu acho. 1º de fevereiro a gente deve abrir a turma. Primeira, segunda semana. Sim. Então ótimo. Esse episódio com certeza vai sair antes dessa turma de fevereiro, então a gente vai deixar para vocês aqui embaixo o link tanto do Instagram da YouPix quanto da Creators Boost. E assim que abrir, já se inscreve, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Agora falando um pouquinho do trabalho da YouPix com as marcas. Com quais marcas vocês trabalham hoje? Como vocês fazem essa conexão do criador com a marca? A marca, ela entende que ela precisa construir ali uma narrativa, ainda é aquela coisa de uma publi aqui, outra ali. Como que isso funciona? As marcas que nos procuram são a gente... acho que todas as grandes marcas a gente já fez algum projeto com elas. Então, a gente está falando de Unilever, Nestlé, Ambev, Varejo, Magazine Luiza, enfim, toda marca que você imaginar, a gente já trabalhou. Sim. Em que momento que essas marcas estão? Elas já fazem influência, elas já sabem que funciona, só que precisa dar um próximo passo. Elas precisam de uma profissionalização da equipe, muitas vezes, mas também de processo, metodologia e de conexão da influência com outras coisas que não são um post no feed, 3 stories no meio de uma campanha. Tal. Então, o nosso papel é de colocar a influência num nível estratégico dentro da marca. As marcas, grande parte, usam influência como formato. O que eu digo como formato tem uma grande campanha, tem um monte de coisa acontecendo e um post no feed de 3 stories é um dos formatos que eles escolhem lá, contrata um monte de influenciador, coloca aí. Sim. E aí, no todo, isso se dilui. Mas quando você põe uma lupa nisso, muitas dessas ações não conseguem nem ser mensuradas quando a gente faz ela assim, do tipo, faz aí, enfim. Mas isso tem tomado cada vez mais importância nas marcas, tendo cada vez mais investimento, aí não dá para operar um post no feed de 3 stories para cada campanha sim. que acontece. Então, cada vez mais o nosso trabalho está conectado com a influência nesse lugar estratégico para a marca
e que não para no departamento de marketing, que eu acho que isso que é o legal. Porque quando a gente fala de influência, tem um modus operandi dentro da empresa também que pode mudar, que é como a gente conecta influência em outras áreas do negócio. Como é que os funcionários atuam como influencers? Os executivos? Como é que a gente, como empresa, se relaciona com esse ecossistema? Como é que a gente aprende com o que está acontecendo? A gente olha a tendência e escuta, vê, pesquisa o criador de conteúdo e traz ele para co-criar produto, co-criar serviço, co-criar campanha. E um outro pedaço que estamos aqui na Creator Economy, tem oportunidade para toda marca. Vou dar um exemplo simples. Qualquer varejo tem um programa de afiliados. Verdade. O programa de afiliados é a coisa mais interessante. Quem é o foco principal do programa de afiliados? É o criador de conteúdo, porque ele pode monetizar, ele dá dica de um monte de coisa. Então, assim, o seu negócio deixa de ser a influência dentro da empresa, deixa de ser, eu contrato um influenciador aí para fazer minha campanha, ele é uma fonte de receita para a empresa. Ele passa a ser um vendedor, bem entre aspas, né, mas um canal para a marca, eventualmente, se isso é bem trabalhado. Tem um monte de marca que tem programa de afiliado incrível. Então, a gente entrega um plano completo com o que você tem que falar, como você tem que falar, com quem você tem que falar, quem são as pessoas, quais são as narrativas, quais são os momentos, o calendário, quais são os formatos, tudo mais. A gente entrega um playbook para a marca executar. Então, a gente não é uma agência, não coloca em prática essa ação. A marca pega aquilo e executa com a agência dela, com a equipe interna. Legal. Não deu para resumir num tweet, mas é isso aí. Realmente eu tenho percebido uma movimentação das marcas, porque a gente sabe que o influenciador, ele não vende um produto porque é aquele produto, ele vende aquele produto porque é ele. A audiência, ela compra ele, o rosto dele, a personalidade dele. Então eu tenho visto um pouco dessa mudança das marcas em criar uma narrativa ali. Eu acho que você até conhece, eu acompanhei, que era a blogueira de baixa renda. Super. Eu já vi um case dela que ela fez uma parceria com uma marca, eu não lembro que marca que é agora, que ela inclusive deu dica de produto para essa marca. Sim, um case com a Zaxi. A Zaxi é uma marca de sandálias que a gente atendeu bastante tempo na Grendene. A gente fez muitos projetos. É muito interessante porque a gente trabalha com a marca num momento bem específico, né? E depois a gente vai vendo os resultados. Porque a consultoria é isso, você vai lá, faz a consultoria e vai embora. Não é uma agência que a gente atende, né? Então a gente fez alguns projetos nesse momento que a Zaxi estava começando a co-criar produto com influenciadores e a Natália, que é, né, a blogueira de baixa renda, ela não estava num processo de cocriação de produto. Ela estava num workshop para outra coisa. E ela é uma menina que mora na favela esqueci, no Rio de Janeiro. E ela falou, olha, eu sei que vocês falam outras coisas aí na hora que vocês comunicam, mas pra gente, assim, pra mim, esse produto tem um papel importante aqui, que ele é bom, porque se eu subir e descer o morro no dia de chuva, ele não escorrega. Talvez vocês nem saibam disso, mas é assim que eu uso. E muitas vezes a marca vai contratar um influenciador e falar, fala essas 3 coisas aqui que eu quero que você fale. Agora, quando ela põe num contexto da realidade dela, de por que ela gosta e compra e consome aquela marca, que além do estilo dela, além de combinar com a roupa que ela usa, né, tem uma função que para ela tem a ver com a realidade dela. E cada influenciador vai ter uma realidade para conectar com o produto. E eu acho que eu acho que é uma parte rica dessa relação. Porque muitas vezes, quando a gente... E as marcas têm essa coisa de achar que o influenciador resolve, né? Tipo, uma bala de prata. Eu contratei um grande, gigantesco, que tem um monte de seguidor, vou contratar ele, pronto. Minha vida tá feita, vendi. Não necessariamente é desse jeito. Não é com uma inserção só que as coisas funcionam. O relacionamento de longo prazo, o trazer o influenciador para dentro, o ter uma relação de aprendizado, de cocriação, porque é uma barreira para a marca, o criador de conteúdo hoje, para a marca que sempre controlou 100% do que falou. Aquilo que estava lá no comercial era um comercial de 30 segundos para todo mundo igual. Sim. Controlado pela marca no mínimo detalhe, a marca e a agência. E, de repente, você vai colocar sua marca na boca de outra pessoa que tem que pôr o contexto dela. Você dá seu texto e ela vai copiar e colar, né? Ou vai repetir, você está tirando a camada mais importante dessa relação, que é a camada da experiência dela, Sim. da relação dela com o produto. Que, obviamente, também tem um outro ponto que é de ser verdadeiro. Porque não adianta você
só acha influenciadora, você acha na sua cabeça que tem tudo a ver e manda o produto, ou espera que ela poste, ou até contrata e é super forçado, porque não tem essa camada de contexto. Então, e a gente escolher é sente, né, importante. quando não é autêntico, assim. Porque, querendo ou não, no caso da blogueira de baixa renda ali, ela não fala só como uma criadora de conteúdo, ela fala como uma consumidora final daquela marca. Ela já era consumidora antes da marca, né, da marca contratá-la. Sim. Então, isso também tem, na hora da escolha, quem que você está trazendo para cá? É o seu consumidor de verdade. Ou, se é um produto novo, é o seu consumidor potencial, mas de verdade. Não é um negócio que só porque você acha que é legal, porque você gosta da pessoa, tem muito essa coisa nas marcas. Ah, porque eu gosto, é porque eu sigo, a minha mãe adora. Tá, mas talvez não funcione para você. Talvez a sua mãe adora, mas o seu público não gosta tanto assim. E talvez não seja uma pessoa que vai se identificar com o produto, ou que vai entregar um conteúdo legal. E a gente, como audiência, é o que você falou, a gente já saca. Não é mais como era, sei lá, 10 anos atrás, a gente via um movimento completamente diferente. Às vezes a influenciadora fazia um publi, ela era criticada. Ai, vendida! Tá falando só porque tá sendo paga. Cara, o modelo de negócio dessas pessoas é esse. E aí tem a que aceita qualquer coisa, que divulga qualquer coisa, de qualquer marca, de qualquer jeito. E aí parece o Polishop, a timeline dessa pessoa. Catálogo online. 3 stories, uma propaganda. 3 stories, outra propaganda. De todas as coisas aleatórias, sem contexto. E tem gente que faz, e tudo bem, faz. E tem eu brinco que tem uma elite de criadores de conteúdo, né? Como se fosse um primeiro pelotão, assim, que já entendeu que precisa fazer curadoria no que escolhe para divulgar. Sim. Que não adianta aceitar qualquer coisa pelo dinheiro, que a audiência dela vai cobrar e vai perceber quando ela não tem. E aí, quando você perde esse elo, que é o elo da confiança, a influenciadora que você segue, quando você começa a ver que aquilo não é de verdade, nenhuma outra coisa você vai confiar. Se torna tudo falso. Nem o que é de verdade para você não vai ser mais. Sim. Porque, aparentemente, não tem filtro ali, ela divulga qualquer coisa. Faz de tudo por dinheiro, né? Sobre essa questão das métricas, por exemplo, vamos lá. Hoje eu vejo que muita gente tem essa ânsia pela fama. Então não é que o conteúdo é bom, não é que ela se esforça para criar um conteúdo legal, mas ela tem essa ânsia pela fama. Então ela vai crescer através de uma polêmica ou ela vai crescer através da compra de seguidores. Não falando da polêmica em si, mas qual que é o problema hoje da compra de seguidores? Eu acho que qualquer ferramenta artificial de comprar seguidor, ela primeiro vem de um passo anterior, que é essa métrica da vaidade, que é ter seguidor. Ela foi, de certa forma, estimulada pelo mercado, pelas plataformas. Sim. E tudo. Que a lógica é, quanto mais seguidor, mais famoso, né? Se a gente for pensar aqui, né? Você mais contratos, você consegue com as marcas e show lindo, minha vida tá feita. Então, foi, de certa forma, alimentado por um mercado que compra influenciador como sempre comprou mídia. Compro o intervalo do Fantástico porque é onde tem mais audiência. Compro, sei lá, o programa da madrugada ninguém vê. Então eu quero, né, horário nobre. O prime time. Então essa lógica foi replicada, especialmente nessa relação marca e influenciador. E aí a pessoa, vamos colocar aqui um contexto que no Brasil, na verdade todo mundo, mas num país pobre, desigual, sem oportunidade como o Brasil, para muita gente, é uma ferramenta de ascensão. Você ser influenciador, vamos colocar aqui num contexto que eu amo o case da Bianca Boca Rosa. Ela é uma menina que veio da favela da Maré, inteligente, criativa, que tem todas as oportunidades que ela tem porque ela é uma criadora de conteúdo. Se ela fosse esperar para prosperar no mercado tradicional, ela tinha na frente dela trocentas meninas que estudaram fora, que estudaram em escola particular, que fizeram a melhor faculdade, e que talvez consigam ter uma marca de beleza porque tiveram todos esses privilégios, e ela, apesar de não ter tudo isso, a vida dela se transformou com o investimento que ela colocou da criatividade dela, da inteligência dela no negócio. Isso é muito foda. Então, isso é uma ferramenta e é um exemplo para muita gente de, putz, como é que eu posso crescer na vida? E é linda essa história. Só que tem gente que vai crescer porque é criativo, porque tem um bom conteúdo, porque é inteligente, porque sabe esperar, sabe administrar.
a ansiedade, ou porque é autêntico mesmo e as coisas vão acontecendo naturalmente, sei lá, o Whindersson. Foi acontecendo, Sim. não é que ele, nossa, se planejou para isso. Agora a gente já está num outro momento que as pessoas se planejam para ser. Então, eu quero ser influenciador, vou abrir, vou falar disso e tal. E aí, nessa ansiedade, compra seguidor. Não só compra seguidor, faz sorteio, sigo de volta, todas E o que acontece? Você está inflando o seu número com uma métrica que, à primeira vista, pode te garantir alguma coisa. Mas no longo prazo, e aí especialmente falando com marca, se isso não tem sustentação, você vai ser uma pessoa que vive de primeiros jobs com marcas. E que, tudo bem se a sua vida é assim. Mas, se você compra seguidor e você quiser vender uma coisa direto para o seguidor, robô não compra nada. Então, você elimina a possibilidade de monetizar direto com a sua audiência. Por exemplo, com um infoproduto, com afiliado, com curso, com qualquer coisa. Porque a sua audiência não existe. Ela está no Camboja, sei lá, onde você comprou o seguidor. Ou é um robô que não existe. Depois, nessa relação com as marcas também já estão maduras. Tem ferramenta. Hoje, qualquer influenciador que eu indico para uma marca, a primeira coisa que eu vejo é se tem seguidor falso ou não. E tem um monte de gente gigante que tem metade do seguidor comprado. E aí as pessoas, não sei por que eu não fecho, as marcas não me notam. Não, as marcas te notam. Elas notam que você compra seguidor. E é por isso que ela não fecha nada com você. Sim. E aí todo o resultado dela está comprometido. É um negócio que é um recurso que existe, que talvez, de novo, lembra o primeiro pelotão? Você vai ficar lá na classe média da influência, talvez, conseguindo um jobzinho com a marquinha pequenininha, e tudo bem, vai rolando. Ou você realmente, né, entende que isso aqui foi uma... Acontece, tem criador que fala, cara, foi uma... Às vezes tem gente até que foi enganada, né? Tipo, contratei uma empresa que me prometeu que ia crescer muito, e foi ver, era seguidor comprado. Aí a pessoa se vê numa situação e fala, o que eu faço agora? Agora corre atrás da audiência autêntica para esse seu comprado virar um percentual pequenininho. Porque é uma questão de percentual, né? Sim. Mas é um recurso que tem, porque as pessoas... Mas eu acho até triste, porque a pessoa vai lá e investe um dinheiro... Cansei de ver influenciador com 1 milhão de seguidores falsos ou verdadeiros que não conseguem ganhar dinheiro. Porque não é só sobre isso. Não é ser... Tanto que a gente fala, né? Da influência e da criação de conteúdo. Uma coisa é consequência da outra. A influência é a consequência de algo. E que não é de ter seguidor. É de você ser autoridade em alguma coisa, você ser referência em alguma coisa, você ser... ter a capacidade de moldar a opinião de outra pessoa. Não é ter seguidor. E é tão legal você começar a acompanhar uma pessoa ali do início. Eu vou voltar de novo no exemplo da Boca Rosa, porque eu comecei a acompanhar ela há anos atrás, quando ela ainda era ruiva. Mal criava conteúdo direito. E, cara, hoje cedo eu vi um vídeo dela indo fazer um intercâmbio em Londres, eu vi que é também. uma coisa que há anos atrás eu vi ela falando no canal dela, e assim, pra mim foi emocionante. Não sou eu que tô vivendo esse sonho, mas é uma pessoa que eu admiro ela como pessoa, como empresária, como criadora de conteúdo, e pra mim é assim, maravilhoso. É como se fosse eu no lugar dela. E você gerar esse sentimento numa pessoa que nem te conhece de perto, ela só te viu ali através de uma tela, eu acho lindo. Sim. Eu acho que é realmente, assim, inspirador. E eu acho que também tem uma coisa que é um estereótipo do que é ser influencer, que é a blogueira que posta o look do dia, que anda de jatinho, que está nos melhores lugares, e que na cabeça de muita gente a influência levou ela para esse lugar, e muitas vezes foi o contrário. Ela já tinha essa vida, e o fato de mostrar essa vida, que é interessante, claro, quem não quer saber como é que é a vida de alguém que tem um jatinho? Eu quero. Ela já tinha uma vida interessante e fez disso conteúdo. Não tem nada de errado nisso. Tem a consequência do que ela faz com a visibilidade que ganhou, porque pode ser muito legal, continuar gerando conteúdo incrível, e pode ser que, descambe. Sim. Mas para quem olha e acha que quero ter essa vida, acha que o recurso é comprar seguidor, ficar postando look. Aqui em São Paulo tem um serviço que você pode contratar para tirar foto na porta das mansões dos jardins. O Jardim Europa, aqui é um bairro em São Paulo que tem muitas mansões lindas, que você pode contratar um serviço. Muitas meninas que fazem foto para as marcas de roupa do Brás usam esse serviço. Mas também, se você quiser contratar para você mesmo, também pode. Então, você vai lá, entra na van, troca de roupa, tira foto. Então, todo o pacote está lá. Tirar foto,
o cara da mansão que deixa você tirar foto ali na porta dele, tá tudo no pacote. E assim, a mansão que não é sua, com a roupa que não é sua, com o conteúdo que não é seu. E muita gente acha que é isso ser influencer. Porque esse foi o estereótipo que a gente criou. Mas tem tanta gente, tem tanto conteúdo incrível, tanta coisa, tanta gente que sabe e compartilha conteúdo, que é o criador de conteúdo, Sim. e que pode influenciar. Claro que pode, influencia de fato. Mas é uma questão de amadurecer também a ideia. Eu vejo muita gente que, cara, poderia fazer tantas outras coisas e tá lá postando lookinho, gastando dinheiro, entendeu? Sim. Criando uma vida que ela não tem. Não, eu posso dar exemplos? Pode ficar à vontade. Não vou falar nomes, prometo. 2 cases interessantes. Um trabalho que a gente fez para uma companhia aérea, que a gente conversou com todo mundo da companhia aérea, inclusive com o pessoal os pilotos e tal, né? E um dos comissários estava falando que toda aeronave tem que ficar o mínimo possível no chão, né? Então, chega um voo, sai outro, e tem que limpar, e tem que tudo. E em alguns voos específicos, eles têm um problema que algumas pessoas pedem para tirar foto na primeira classe, quando saem, desembarcam. E isso atrasa, porque, enfim, em vez de eles limparem o avião, a pessoa está lá tirando foto, fazendo pose. Algumas vezes eles deixam, depende do tempo que tem e tal. Sim. Porque ela está construindo uma vida. Bom, ela foi lá na classe econômica esmagada daqui até onde, não sei aonde, mas quando chega, ela tira uma foto para postar nas redes sociais que ela viajou na classe executiva para fazer uma vida que ela não tem. Gente. E as pessoas que estão seguindo talvez estejam acreditando. Também conversei com uma secretária, uma representante da Secretaria de Turismo de Dubai. E ela falando que tem muita gente que vai lá, paga para ficar 1 ou 2 dias no hotel caro, lá 6 estrelas. Nesses 1 ou 2 dias, tiram foto, troca de roupa, ou mais foto, jantando, almoçando, do nada na piscina, faz um book de fotos e passa os outros 10 dias no hotel barato, 0 estrelas. Ou nem passa, né? Talvez volte para São Paulo e continua postando como se estivesse, volta para o Brasil e continua postando. Quem que disse que é isso? Ostentação engaja, super engaja. Que ostentação? É de verdade? Será que a gente também não está treinando o nosso cérebro para saber? E começar a identificar essas coisas? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, até porque esse ano antes do BBB, eu até vi sobre isso, porque a galera fica ansiosa para saber quem que vai participar do programa, né? E eu sempre vejo saindo nos perfis de fofoca algum esposas de influenciadora, tipo, olha, fulana vai pro BBB porque o público descobriu que essa foto que ela postou hoje foi tirada há 5 dias atrás, foi tirada há 1 mês atrás. Então ela já deve estar confinada para ir pro programa. Então, assim, a curiosidade até então é no Big Brother. Mas será que a gente não vai aguçar essa curiosidade no nosso público a ponto deles começarem a investigar mais de perto esse tipo de conteúdo, de lifestyle? Assim, o conteúdo de todo mundo é uma parte editada da vida. O meu, o seu, que não sei, você... Sim. Se você, né, Com tem certeza. intenção de ser influenciadora, o seu conteúdo é a sua vida, um pouco... A minha é isso, o meu perfil é o perfil da empresa. Né? No meu perfil pessoal, Sim. eu posto coisa da empresa, mas eu posto criança, cachorro e raramente uma outra coisa de trabalho. E é lógico que a parte editada. Meus filhos são sempre lindos, sempre comportados, carinhosos, perfeitos lá na rede social. O cachorro não faz bagunça, não come chinelo. De jeito nenhum, as minhas viagens dão todas certo, ninguém passa perrengue, tá sempre sol. Claro que é uma vida editada, porque eu não quero compartilhar o meu perrengue, né? É lógico que eu não quero. Sim. Então a vida de todo mundo é um pouco editada. E acho que é até uma forma de se proteger e tudo mais. Ninguém precisa expor a vida, né? Tem gente que expõe tudo, até mais do que precisa. Então, tudo bem que seja uma vida editada, mas é diferente de ser, ainda que editada, aquelas coisas existiram. A outra coisa é você montar essa vida, você construir. E dá um puta trabalho. Não sei se você ouviu o podcast do Chico Felitti, que ele ele acompanhou todo o caso da Katiuska, que é uma influenciadora que agora está presa. Ai, eu vi! E algumas horas ele comenta que o marido dela conta que ela ia nos hotéis, pedia para fazer uma visita na suíte presidencial, dizendo que ela ia ter que fazer uma sessão de fotos, que ela precisava fazer uma visita técnica. Uhum.
E chegava lá, tirava um monte de foto e a audiência dela estava acreditando que ela estava na suíte presidencial do lugar. E aí, assim, eu fico pensando quão triste deve ser para a pessoa isso. Porque, assim, você não está vivendo isso de fato. O quanto você tem que esperar para essa vida que você está montando virar sua vida de verdade? E será que você vai chegar lá? Não sei, tipo, tem um psicólogo aqui, um psiquiatra para entender a cabeça dessas pessoas. Mas o quanto elas também não são vítimas dessa lógica que Sim. é a ostentação, Que o influenciador, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ter uma vida bacana, uma vida legal, uma vida que as pessoas se interessem. Super! Até esses dias eu vi um conteúdo do Vini, que ele é um infoprodutor, que estava lá no sei. Fire Festival. Uhum. Ele fez um vídeo assim, que ele saía de uma casa bonitona. Então, e se você quiser saber como eu conquistei, não sei o quê, essa casa e tudo mais, e siga no meu perfil, blá, 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 blá. Aí depois fica branco e preto o filme, e aí ele entra numa motinho e sai, assim, tirando sarro de... Tipo, já virou piada. Virou. Porque a gente sabe, agora, qual a dificuldade nossa? Separar o que é verdade e o que não é, né? Mas a gente sabe que tem muito daquilo que a gente vê que não é de verdade. E essas pessoas são vítimas de uma forma ou de outra, de uma lógica que estabeleceu que é ostentando, vivendo uma vida perfeita, acordando maquiada, que é assim que funciona. E aí eu falo disso, assim, tem o influenciador, mas assim, tem o médico que está fazendo isso. Tem o advogado. O advogado, que tem uma vida que, assim, não é a sua vida. Não precisa, você não precisa. Outro dia, depois no off, eu te mostro o advogado. Eu falei, cara, ele deve ser uma piada para os amigos. Porque ele virou E eu conheço, ele não é assim, entende? Mas ele virou uma imagem que criaram dele, ou que ele mesmo se criou, para parecer uma coisa que assim, ele já é. Ele já é um advogado de sucesso. Ele não precisa disso, entende? Sim. Assim, até ele caiu nessa, né? Como pode? Tempos loucos estamos vivendo. Sim. E agora falando um pouco da criação de conteúdo por parte de alguns profissionais mais comuns. Hoje eu também crio conteúdo, né? O podcast, inclusive, é um desses projetos. E na minha visão, eu acho interessante profissões mais comuns, profissionais comuns, que se dispõem ali a enfrentar todo o preconceito, todas as barreiras, para criar conteúdo na internet como uma forma de mostrar para as pessoas as coisas como elas são. Então, a gente aprende na faculdade que, nossa, o direito é para todos, a lei é para todos, porque todos são iguais perante a lei. Só que se eu sair daqui agora e chegar para alguém e falar assim, olha, você sabe de que ano é a Constituição? A pessoa vai chegar para mim e falar assim, não. Se eu chegar ali no aeroporto agora para uma pessoa que perdeu o voo e falar assim, cara, você sabia que você tem direito a ter um lanche aqui que a companhia aérea tem que pagar? Ela fala, não. Então, eu acho bonita essa movimentação de profissionais mais comuns. Inclusive, eu conheci a dentista musical lá no Fire Festival também. Comecei a acompanhar ela, acho o conteúdo dela excelente. Ela é ótima. O que você pensa sobre essa transformação das profissões comuns em profissões um pouco mais digitais? Eu acho que a influência, a criação de conteúdo é um soft skill necessário para o profissional de hoje. Eu brinco que meu pai falava, filha, você tem que sair da faculdade já falando inglês fluente. Você tem que fazer um MBA, porque o mercado, né, você vai lá disputar com um monte de gente que, se você tiver o inglês, você está na frente de mais um monte de gente que não tem, e talvez seu emprego esteja mais perto se você estiver mais preparada. E eu brinco que eu diria isso para um profissional hoje. Olha, talvez saber criar conteúdo e falar da sua área seja uma ferramenta da sua existência, porque tem muitas profissões que estão intimamente ligadas com isso, até na geração de cliente, de demanda. Então, quando você cria conteúdo, você atrai as pessoas que talvez se interessem pelo seu serviço, porque, né, o conteúdo é uma fonte, é um marketing para o seu negócio, que eu acho que é muito legal. Existe um desafio enorme nisso, porque você precisa ser, e eu digo isso na minha realidade, eu adoraria criar mais conteúdo, mas eu estou fazendo reunião, PPT, Excel, pagando conta no banco. Eu não tenho, se eu quiser me dedicar para o meu trabalho na intensidade que ele precisa, me sobra pouco tempo para o conteúdo.
Sim. No nosso caso, a gente é uma empresa que eu tenho uma equipe que faz isso. Mas todo profissional advogado pode fazer isso? Tem uma equipe criando conteúdo para ele? E aí o conteúdo da equipe é ele? Ou é o que ele pensa? Ou é o negócio que ela copia e cola, né? Tem todo um contexto nisso. Então, médicos, advogados, profissionais liberais, de forma geral, esse é um recurso excelente para você crescer na sua carreira. Aí, de novo, vem o filtro nosso como audiência. Você escolheria um médico que tem 1 milhão de seguidores ou um cara muito bom? Com certeza que tem 1 milhão de seguidores. Agora, você não sabe se o cara que não tem é bom ou ruim, e você não sabe que o cara que tem é bom ou não. Sim. Porque ele pode ser muito bom e ter muitos milhões de seguidores. E ele pode ser ruim sem seguidor nenhum. Aí ele vai cair nos cabeleireiros, alguns cabeleireiros ali no TikTok que são famosos e vivem cheios de esposas porque o trabalho é ruim. Então, aí a consequência, né, pra gente é mais difícil como audiência saber filtrar, saber avaliar, mas a gente também vai aprendendo. A gente também faz. Vamos voltar lá para quando a gente escolheu o médico no livrinho do convênio. Você também pode ir lá escolher o do livrinho do convênio, procurar saber mais, pergunta para alguém, pega referência. Sim. Em todos os casos. Mas o conteúdo vai fazer com que alguém te encontre. Se não vai fazer com que alguém te encontre, vai pelo menos, eu estava conversando com uma médica essa semana, ela falou, eu não sei criar conteúdo, tudo bem, você não precisa criar, mas faz um Instagram, se alguém te procurar, ela sabe quem você é, o que você faz, quais são, o meu, ela é obstetra, o meu obstetra, quando eu engravidei, eu fui procurar tudo que eu podia sobre ele. Sim. E ele não tinha nada na internet. Tudo bem, foi há 8 anos atrás, mas ele não tinha nada na internet. Mas eu arrumei um jeito de saber quem ele era. Putz, eu vou dar, né? Vou passar 9 meses de pré-natal com ele, vai fazer o parto do meu filho, coisa mais rica da minha vida. É claro que eu quero saber se ele é bom ou é ruim. E ele não me facilitou a vida. Porque eu tive que investigar muito para saber quem ele era. E, putz, ele era incrível. Se ele podia facilitar. Se ele criasse um conteúdo, se ele tivesse... Eu já ia saber quem ele é. O que as pessoas comentam lá no post, quando ele posta. Né? Então, eu acho que, no mínimo, ele é o seu cartão de visita. Sim. E eu acho excelente que existam essas pessoas. Mas, como em todo lugar, vai ter gente que fala asneira, que... Tá correndo atrás só de inflar o próprio ego. Esses dias eu estava lá vendo, era um cara assim, um profissional da saúde divulgando o jogo do tigrinho. Misericórdia. Cara, você é um médico, sabe? Não precisa disso. Inclusive, agora a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais polêmico. Manda ver. Qual a sua opinião sobre os influenciadores que divulgam o jogo do tigre? Independente deles terem essa necessidade ou não. Mas, assim, a sua visão como uma pessoa que trabalha com as marcas, de uma pessoa que aceita divulgar esse tipo de coisa, principalmente depois de tantas matérias, né? Tanta movimentação na internet sobre essa atividade, né? Sendo golpe, sendo ilícita. Bom, primeiro, vamos lembrar que o objetivo de todo influenciador é trabalhar com marca, né? Ou de todo não, mas boa parte o sonho é, a marca me descobriu, porque a lógica começou a criar conteúdo, a marca me notou, mandou um recebido. Nossa, aí ele começa a perceber que recebido não paga a conta, né? Ele não pode pegar lá bolacha e pagar a conta de luz. Então, ele tem que evoluir essa relação do recebido para um trabalho. Esse momento ser notado é muito importante para o criador, ele é um sinal de que, beleza, está no caminho certo. E pode demorar um pouco e os jobs vão acontecendo em algum nível. E aí, enfim, depois de 1 milhão de coisas para ele continuar e tal. Só que não tem marca para pagar job para todo mundo. Depende da fonte que você pegar, de 10 a 20 milhões de influenciadores no Brasil. Não tem marca com boas verbas para pagar job para essa galera. Então, de novo, voltar na história da elite. Assim, as marcas vão escolhendo e elas também se pautam uma nas outras, né? Então, o influenciador trabalha com uma marca, ela ganhou um selo ali de confiável, porque é aquela marca grande e tal. E as marcas... As grandes, multinacionais, as marcas de consumo muito grandes, elas costumam ter algum nível de filtro e de cuidado com quem elas contratam, principalmente porque também estão preocupadas com a questão de risco de imagem. Então, tem uma investigação melhor em tudo que elas avaliam no criador de conteúdo. Então, essas pessoas que estão trabalhando com as marcas,
Se elas não cuidam de quais são as outras marcas que elas divulgam também, elas vão perdendo credibilidade com essa marca. Porque a marca avalia, nossa, pensa assim, eu sou a Unilever, vou estar do lado dessa coisa duvidosa que talvez estão divulgando aqui. Qual é o nível de credibilidade que essa pessoa tem? Então é bem comum você ver gente que faz muito publi, mas nunca faz publi para marca grande. Porque a marca grande olha lá e fala, não vou ficar Não aqui quero me envolver nisso. E aí o jogo do tigrinho, ou qualquer coisa que a gente possa colocar aqui nessas coisas, tipo fazer sorteio, jogo do tigrinho, Nossa. rifa, todas essas coisas, eu acho que a primeira coisa que o criador pensa é, alguém me notou e está me pagando para eu fazer. Muitos, eu acho que não têm noção de que estão fazendo uma coisa errada. Eu tenho certeza. Sim. E pensa que é uma pessoa que talvez ontem não tinha dinheiro para pagar o celular, a conta do celular que ele usa. Porque tem muita gente que é isso, a ferramenta de ascensão da vida da pessoa foi ser criador de conteúdo. Que é maravilhoso que ela possa viver, né? A gente Sim. tem uma pesquisa que mostra que a renda média de quem já monetiza é em torno de R$ 5.000. Cara, é muito mais do que um salário mínimo. Incrível. Só que essa é a renda média de quem já monetiza. Tem uma galera, mais da metade, que não monetiza ainda. Então, chegou alguém querendo pagar, ele topa. Sem nenhum filtro de risco e de consequência. Do mesmo jeito que também divulga goma milagrosa que faz crescer o cabelo, sei lá, marca ruim que atende mal o cliente. Divulga tudo, porque é dinheiro entrando. Sim. Aí eu acho que tem uma questão da gente falar, putz, mas tem que ter consciência. Talvez ele tenha conta para pagar. Ele não tem muita consciência. Então ele talvez, não é um passar um pano, né? Mas eu acho que tem muito dessa coisa assim, tipo, o que apareceu e bora lá. Agora, quando eu vejo um influenciador grande, que ganha dinheiro com outras marcas, fazendo isso, eu falo, cara, você é um panaca, porque você está colocando em risco o trabalho. O que aconteceu? Tendo todas essas marcas. Mesmo os que a gente já entregou o projeto, continuam lá na nossa rede. Muitos falam, Rafa, o que eu faço agora? Eu tenho um contrato com o fulano que acabou de sair na polêmica do tigrinho. Aí a primeira coisa que eu falo é, no seu contrato, existe uma cláusula que você pode quebrar o contrato caso ele se comprometa, caso a imagem dele comprometa um risco, a marca? Primeiro você garante que tem essa cláusula. Se você tem, encerra o contrato com essa pessoa. Sim. Porque, de fato... E aí, no caso do tigrinho, pode ser só uma polêmica, como o cara pode ir preso. Aí você olha na timeline, tem lá todas as marcas que iam ajudar. Então, é bem... Quando a gente olha e vai avaliar lá quem fez as propagandas dessas marcas, dessas coisas duvidosas, não são as pessoas que normalmente fazem os trabalhos para as marcas legais, grandes. Legais e grandes, por que eu digo isso? Porque é quem tem verba, sim, quem tem trabalho sempre. Enfim, é onde todo mundo quer estar, né? E também porque é uma validação. Pô, fiz um trabalho para Nestlé, para Ambev, então, uma marca legal. Sim. Então, a minha opinião é, não entre nessa roubada. Agora, sou eu que estou pagando o boleto dessa pessoa? Não sou. E se puder evitar a prisão, evite, né? Seria bom, né? Seria bom, né? Mas, e também a sua audiência que você está enganando. Pô, você indicaria para sua mãe o joguinho do tigrinho? Para ela perder o dinheiro dela, o pouco dinheiro que ela tem, sei lá. Então, assim, qual é a sua relação de ética com a sua audiência também? Que é quem, no limite, é quem te faz ser quem você é, né? Sim. Falando de um influenciador pequeno, eu já fiz alguns contratos para umas marcas e eu tenho percebido essa migração, principalmente depois que a gente teve no ano passado a primeira polêmica, que foi a da Blaze. Eu comecei a notar um pouco esses pedidos de, coloca uma cláusula aí que se o influenciador divulgar um joguinho, eu posso rescindir o contrato, não se envolve em assunto polêmico, temas políticos. Algumas marcas são até um pouco mais exigentes e colocam lá que, enquanto o influenciador estiver vinculado a esse contrato, ele não pode se envolver em discussão política, em temas sociais, enfim. Você acha que isso tende a se tornar uma tendência? A marca, ela entende esse limite entre o livre-arbítrio do criador, inclusive para com seu público, que é quem cobra uma opinião dele, ou ela ainda assim prefere se resguardar? Acho que isso muda muito do nível de tolerância de cada marca e do posicionamento que a marca tem também e o risco que ela corre quando ela se compromete com uma dessas coisas. A política é um capítulo à parte, porque ela tem momentos mais acirrados. E não é uma
característica só do Brasil, essa polarização fez o mundo se dividir entre eles e nós e, assim, cara, se você não se posiciona, você também se posiciona. Então, um período de eleição é um período crítico. As marcas, o que elas estão querendo evitar com isso? Elas estão querendo evitar ter que tratar crise. E a marca, e num país polarizado, se você é você não é todos os outros. E as Sim. marcas vão vender para todo mundo. Agora, tem marcas mais politizadas ou mais nichadas que não tem preocupação com isso. Eu acho que é muito legal não ter preocupação. Mas eu entendo que algumas marcas precisam de alguma forma, porque depende de um monte de coisa. Quem são os acionistas, os sócios, os donos, enfim. E porque tem algumas coisas específicas na questão política que envolvem as pautas de comportamento. Que é aí que eu acho que é onde as marcas se preocupam. O que é pauta de comportamento? Um cara de extrema direita se envolver num caso de machismo, racismo, homofobia é um pulo. Porque é uma relação muito íntima. Sim. E a marca não quer polêmica. Ainda que a marca não tenha uma bandeira de diversidade, ela não pode excluir ninguém. E aí ela apoia alguém que está lá abertamente envolvido com um caso de racismo, por exemplo, é péssimo para a marca. Então, eu acho que tem esses extremos que as marcas evitam porque isso vai respingar na marca de um jeito muito ruim. A política é um capítulo à parte, que também acho que depende, como eu falei, do nível de tolerância para as marcas. Todas as outras polêmicas, incluindo o joguinho de aposta, elas têm um limite que, assim, o que é polêmica? Separou e voltou 3 vezes com o marido e vive no coisa de fofoca. Talvez seja uma polêmica tolerável. Agora, entra na mesma questão de prejudicar a marca quando é alguma coisa que realmente diminui o nível de credibilidade desse influenciador. Deixa duvidosa essa relação do que ele aceita falar. E aí eu acho que tem que ter cláusulas, porque inclusive tem que ter cláusulas contrárias. Se a marca fizer alguma coisa, eu lembro muito que teve um momento que aconteceu em seguida, assim, em 2 marcas de varejo, que mataram um cachorro na loja, depois mataram o segurança, bateu numa pessoa e ela morreu. Eram 2 bandeiras diferentes, não sei se era mesmo, enfim. Eu sei que estava rolando, isso aconteceu, e tinha um influenciador que era, né, muito próximo nosso, que tinha um vídeo de 3 meses antes com publi para essa marca. E aí começaram a ir lá no vídeo dele, no YouTube, e atacar ele. Você fazendo propaganda para essa marca assassina. Bom, entenda todo o contexto que a marca... Óbvio que a marca não queria assassinar um cachorro, nem uma pessoa dentro da loja, mas aconteceu. E isso... Só que o influenciador não tinha no contrato que ele podia nem deletar o vídeo, nem apagar o vídeo, nem ocultar o vídeo. Mas ele conseguiu, conversando, falou, olha, isso não está sendo legal para mim, tudo bem. E a marca achou ótimo, porque era uma fonte a menos para eles monitorarem de gente, né, atacando, criando mais polêmica. Então tem que ter, para os 2 lados, uma proteção. Porque pode sim a marca também prejudicar o creator. E o creator se envolver em um monte de polêmica. Sim. Agora, uma coisa que eu falo tem muitas marcas que já têm os creators que são seguros. Quando você pega um criador de conteúdo novo, talvez você não entenda muito, mas tem criador que está aí 5, 6, 10 anos criando conteúdo, você sabe que o cara é ponta firme, você sabe que ele, ainda que se posicione politicamente, isso acaba sendo marginal perto de como ele se comporta. Que é o fato de, assim, o cara é uma empresa, ele precisa cuidar da marca dele, da imagem dele. Isso significa proteger a marca dele de polêmica, de coisa. Agora, a gente sabe que se meter em encrenca e polêmica, muita gente faz isso de propósito. Sim. Aí o recurso dele ganhar dinheiro vai ser outro. Depende da marca com quem você quer trabalhar. Se esse é o seu modus operandi, você nunca vai trabalhar com uma marca séria. Com uma marca que você talvez ame, seja consumidor e tal, não vai. Mas assim, essa é uma discussão talvez muito elaborada. Sim, com certeza. Para a pessoa raciocinar nesse nível e pensar que isso pode estar prejudicando de alguma forma ela. Manda fala do jogo do Tigrinho hoje, amanhã eu arrumo uma encrenca, depois eu... Sei lá,
É um mercado que eu acho que por mais que ele exista há muito tempo, ele ainda é um pouco imaturo, não pela idade das pessoas envolvidas nele, mas pela novidade que ele traz. Eu lembro que eu vi, inclusive, no grupo do Creators Post por esses dias, a gente teve uma discussão ali entre os participantes sobre o apoio da família, até mesmo nesses casos, sabe? Como é difícil para o criador não só a cobrança do público, mas a criação em si, porque ele sente falta ali de uma pessoa com quem conversar, do apoio da própria família. Ele quer compartilhar aquilo ali com as pessoas que ele gosta, só que essas pessoas ao redor dele ainda não entendem o que ele está fazendo ali. Acho que é uma brincadeira. Ai, você vai gravar um videozinho, você está preocupado demais com rede social, porque isso não é trabalho. Então, acredito que a gente vai ter uma mudança de pensamento aí nos próximos anos. A sua família, os seus amigos, eles só vão acreditar em você quando você der certo. Até então, a maior parte vai dizer isso, é bobeira. Virou blogueirinha, mesmo para profissional, né? Tipo, eu tô Sim. criando conteúdo sobre o meu mercado, tô ajudando um monte de gente com o conteúdo que eu tô falando, sei lá, um advogado, e tá ouvindo dos colegas, virou blogueirinha. Eu sempre falo para todo mundo que é profissional, você começa, espera, faz uma lista de quem escreveu. Eu falei isso, não sei se foi numa aula do Boost. Faz uma lista de quem falou para você, virou blogueirinha. E quando você comprar um jatinho, você não convida essa pessoa. Porque só vão acreditar quando você der certo. O pai e a mãe, acho que também tem uma questão, né, que é uma relação sempre foi assim. Imagina, quando eu resolvi fazer faculdade de publicidade, meu pai já achava que era coisa de gente doida. Acho que ele pensava assim, porque meu pai era engenheiro. Sim. E eu falei que ia fazer publicidade. Ele falava, mas filha, não tem emprego para isso. Eu acho que ele pensava na cabeça dele, vou ter que sustentar essa menina pro resto da vida. Mas olha, e aí depois assim, o filho do meu amigo do trabalho que fez publicidade, você não sabe, filha, virou maconheiro. Porque a faculdade, acho que é isso. Meu pai fez faculdade nos anos 70, que os amigos dele sendo preso e os outros tocando violão, fumando maconha e tipo, o pessoal de comunicação era os mais doidos que tinha na faculdade. Então, acho que ele também tinha Essa visão. Essa visão de que era a galera bicho grilo que toca violão e fuma maconha. Não que fosse completamente diferente disso a faculdade de publicidade. Mas tem uma preocupação natural do pai de você dar certo, de você fazer o que, né? Tipo, Sim. crescer. E seja você sendo advogado, seja você sendo influenciador, ele quer que você tenha sucesso. Só que ser advogado é mais fácil do que ser influenciador. Fácil assim. Não tô dizendo que assim, é mais fácil para o pai Sim. entender que é assim que eu ganho dinheiro. Como é que o influenciador ganha dinheiro? Nem ele sabe. Ele começa a criar conteúdo e fica lá esperando. Um dia vem aí esse negócio. E agora pensando no influenciador que ele quer ganhar dinheiro. Ele tá ouvindo aqui a gente agora e tá pensando assim, nossa, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho aqui uma lista das marcas que eu amo, que eu gostaria de trabalhar. Você acha que a gente tá num momento em que o influenciador ele ainda tem que esperar a marca chegar até ele? Ou já é bem visto o influenciador procurar a marca e demonstrar esse interesse e falar, olha, eu tô aqui, eu quero trabalhar com vocês, o meu conteúdo é bom? Eu acho que se eu fosse pensar no como ganhar dinheiro, a primeira coisa é estudar as formas de monetização que não são a marca. Porque se demorar 1 ano, 2, 10 para essa marca chegar, você já tem alguma fonte de receita e já está experimentando outras formas. Inclusive, algumas dessas formas são boas formas de chegar na marca. Lá no grupo, não sei se estava numa discussão que a gente estava falando disso, de programa de afiliados Sim. E tal, que às vezes o programa de afiliados, ele remunera pouco, né? Mas as marcas começam a perceber que você divulga o produto delas e pode ser que gostem da forma como você fala e te contrate para um publi também. Então, e é um jeito de monetizar também. Então, a primeira coisa pensa que tem outras formas de ganhar dinheiro que não o publi da marca. E a outra coisa como é o seu departamento comercial. E o seu departamento comercial é uma mistura de quem você é, o que você faz, o seu marketing, que é o seu conteúdo, com como você prospecta. Então, o mundo ideal, alguém vai te achar do nada. E vou dizer assim, eu faço isso lá na YouPix, a gente indica criador de conteúdo. A nossa fonte primária são os boosters, onde a gente olha primeiro, antes de indicar para uma marca. Sim. E depois a gente expande para outros universos. Porque
é um celeiro de talento, o Creators Boost, de verdade. Se a gente olhar, assim, pessoas incríveis que estão aí hoje, né, com bastante sucesso, foram crias do Creators Nossa, eu Boost. vejo o pessoal, quando eles divulgam o Instagram lá, eu olho perfil por perfil, eu acho assim, maravilhoso, como tem talento e criatividade, né, Sim, principalmente. sim. Porque eu acho que quem se interessa pelo Boost é justamente esse criador. Não é a que quer pagar para andar no jatinho e fingir que é, entendeu? Não é muito esse perfil. Então é um cara que investe na carreira, quer aprender, porque entende que não é mais aquele mundo que você deu sorte e aconteceu. Você tem que, meu, como Sim, qualquer, assim, o criador de conteúdo é um empreendedor. Ele abriu um CNPJ, ele é uma empresa. E ele precisa pensar em como ele paga as contas, os boletos da empresa dele. Então, bom, marketing é um bom conteúdo, porque não adianta nada você falar com a marca e o seu conteúdo não ter nada a ver, né? E você construir este caminho para chegar na marca com conteúdo e prospecção. Então, olha, eu quero trabalhar com a marca tal. É, eu posso começar a criar conteúdo daquela categoria, eu posso falar eventualmente do produto, inserir ele dentro do meu dia a dia, da minha rotina, que provavelmente, se a marca não te notou, quando você for procurar a marca, você pode mostrar, olha, esse é o tipo de coisa que eu faço. E se você tiver resultado, melhor ainda. sim. Olha, esse é o tipo de coisa que eu faço, e de vez em quando, olha só, eu tenho programa de afiliados, olha o que eu gero de cliques, de comentários, olha o que as pessoas falam sobre a sua marca no meu perfil. E aí a marca adora receber isso. Ah, é fácil achar quem é na marca que decide? Não. Porque, como eu estava falando, a gente faz isso. A gente indica para a marca criador de conteúdo, mas a gente, as agências, as próprias marcas, todas estão buscando criadores. Sabe qual é o método? Tirando o nosso, que no nosso eu confio, que tem método, muitas vezes sei lá. Aí na agência, quem conhece a galera aí que cria conteúdo de moda? Vai, manda aí, quem você segue? Nossa, direto eu recebo isso. Lá no escritório a gente tem algumas agências, né? Porque a gente sabe que não é fácil fazer tudo sozinho. E direto eu recebo isso. Eu falo, oh, então, eu tô precisando de um criador para marca tal, para fazer campanha de não sei o quê. Você conhece, você sabe? E eu fico assim, pessoal. Então, às vezes é essa a super. Então, assim, às vezes você deu sorte de, sei lá, a pessoa que trabalha na agência te segue e aí te indicou. Cara, acontece. Agora, se você cria uma forma de chegar nessa marca, melhora as suas chances, porque tem um monte de intermediário até a marca. E tem marcas que são mais afim de receber abordagem, tem marcas que são abertas para isso, tem marcas que esperam isso. A gente tem um conteúdo que a gente chama, virou case, que a gente chama as marcas para contarem os cases. E aí a Souvenir apresentou um case e a cliente, né, a pessoa da marca da Souvenir, falou: olha, muitos dos contratos que a gente fechou foram pessoas que me abordaram no Instagram, que sabem que eu, né, trabalho Sim. na Souvenir e, olha, eu estou fazendo tal coisa, eu crio conteúdo desse jeito. E ela falou: descobri pessoas incríveis que me abordaram com um projeto legal, com uma ideia legal. Ah, é na hora que eu fechei? Não, mas eu já sei que essa pessoa existe. Porque, de novo, são 20 milhões. A marca não conhece todo mundo, as agências não conhecem todo mundo, a gente não conhece todo mundo, é Sim. impossível. Então, você precisa criar uma forma de chegar lá. Mas não diria que é só isso, porque o que acontece muito, você está no grupo de criadores, a gente tem um outro grupo que são marcas e agências. Eu canso de ver, tem pelo menos uma vez por dia, alguém falando: alguém tem o contato do fulano, ou um contato direto do fulano, porque eu estou mandando e-mail para orçamento e ninguém me responde. Mas Nossa. toda hora. Toda hora. E aí, talvez seja uma marca que você não quer trabalhar, talvez seja alguém que você não está nem aí, ou você sabe que é furada, mas responde pelo menos. Oi, tudo bem? Olha, eu estou trabalhando com uma marca concorrente, eu tenho exclusividade. Desculpa, eu não posso. Oi, tudo bem? Te mando um orçamento em 3 dias. Oi, tudo bem? Não estou interessado em trabalhar porque eu não estou fazendo publi esse mês. Sei lá, mas responde. Dá um prazo. Põe processo também no seu Até departamento por comercial. profissionalismo mesmo, né? E eu sei que isso é difícil, até mesmo na YouPix. Hoje, às vezes, algumas pessoas me chamam no WhatsApp porque querem, né, conhecer a consultoria e tal. Cara, às vezes eu perco a mensagem no WhatsApp, porque, meu, milhões de mensagens, a gente se perde. Sei que a gente precisa de um certo nível de organização para a coisa funcionar. Às Sim. vezes pode acontecer. Mas se você não tiver a intenção de resolver, você talvez esteja perdendo. Né? E onde você está? O que você está fazendo? Que eventos você está participando? Onde você está indo? Como você está. Eu frequento eventos do mercado há muito tempo. Cara, quanta gente que devia estar lá e não está. É isso que eu ia comentar agora. Eu
comecei em 2021 a frequentar alguns eventos desse mercado e eu tenho alguns amigos que são influenciadores que acabaram viralizando ali em razão mesmo do conteúdo que eles faziam, né? Até mesmo pela constância, não vou falar que foi uma viralização, mas pela constância mesmo. E aí, às vezes, eu fico assim, gente, fulana tinha que estar aqui porque ela precisava saber disso e ajudar tanto no conteúdo dela. Só que aí eu vou falar com a pessoa fala, ah, eu já sei tudo do mercado, meu conteúdo tá ótimo, eu já trabalho com algumas marcas, o tanto que eu recebo já tá bom. E aí eu fico pensando o quanto o próprio mercado ele deixa de evoluir por causa de um pensamento limitado, sabe? Porque às vezes a pessoa prefere gastar dinheiro com alguma festa, alguma coisa, mas o evento está muito caro. É, e é conhecimento, né? Mas aí, assim, na sua profissão, quanto mais você estuda, melhor você fica. Em qualquer profissão, Sim, né? E a gente não sabe tudo. Você não sabe tudo sobre direito, eu não sei sobre tudo sobre influência, sobre creator economy. Cara, a gente está no mercado há 16 anos. A gente vai todo ano na Vidcon. E agora, esse ano, a gente vai na Vidcon e no SXSW, que agora tem uma trilha de creator economy no SXSW. sim, E às vezes a gente vai lá, que ótimo, reforça o que a gente já sabe. E às vezes a gente tira algumas coisas boas. sim. Eu acho que a gente é referência, a gente sabe bastante sobre esse mercado, mas eu nunca sei tudo. Até porque ele é super dinâmico. E raras as vezes que eu encontrei creators brasileiros. Ah, tudo bem, nós estamos falando da Vidcon, que é o nicho do nicho, que é na Califórnia, você tem que falar inglês, tem que ter grana, ter visto para ir. Mas, cara, tem muito criador de conteúdo que se encaixa em tudo isso e não tá. Agora, a Bianca Boca Rosa, a gente encontrou ela lá o ano passado. Não, e ela mesmo tá, né, igual a gente já comentou aqui, ela tá indo lá para Londres estudar sobre o mercado dela, sobre a questão de maquiagem, para ver como que ela pode aprimorar a própria empresa. Você vê, é uma mulher que é milionária, já tem uma empresa consolidada, ela já tem um nome no mercado, a linha dela é ótima e ainda assim ela se dispôs a passar ali 2 meses longe da família, do filho, para poder aprender mais sobre uma coisa que ela faz todo dia. Sim, sim. E tem coisas que são lá no Boost, né? O conteúdo não é um conteúdo de como bombar nas redes sociais, é um conteúdo de como cuidar da sua empresa de conteúdo, que inclui como você precifica, onde, Sim. né, fontes de receita e tudo mais. O que a gente mais fala ali é, você é uma empresa. Como uma empresa, ainda tem muita gente que, putz, nunca teve a experiência de ter uma empresa. Então, o que você precisa? Talvez você precise procurar o Sebrae para aprender como é que é ser um empresário. Como é que eu cuido do meu fluxo de caixa? Como é que eu faço com a minha contabilidade? Como eu separo a grana, né, do pessoal com a da empresa? Sim. Como eu contrato? Um monte de coisa. Como eu faço contratos? Né? Como eu garanto que eu não vou perder dinheiro numa negociação? Então, não tem muito como, assim, eu acho que a gente já não está mais num momento do mercado que só o talento e a sorte claro, isso conta, talento principalmente. Agora, a sorte sem você estar preparado, tive a sorte de ir para o BBB. Tá, daí você sai de lá e não sabe fazer nada disso, você, além de perder o que você ganhou, você não continua com É, uma carreira que talvez você pudesse ter. Né? E, cara, tem que investir, não adianta. eu até falei disso no Instagram outro dia, porque realmente eu vi esse movimento. Porque lá em 2020, quando começou a tendência dos influenciadores no BBB, todo mundo viu que a Boca Rosa, a Manu Gavassi, a Rafa Kalimann explodiram pós-BBB. E hoje eu vejo influenciadores que eles correm atrás da Globo para poder estar no Big Brother, só que eles entram no programa sem nenhuma estratégia preparada, sem nada. Eles vão na cara e na coragem, achando que eles vão sair de lá com o mesmo nível de fama da Boca Rosa, só que eles não têm a mesma preparação que a Boca Rosa teve. Não tem o mesmo nível de inteligência emocional, não tem a mesma equipe, nada. Ele simplesmente vai para lá, acha que ele vai falar o que ele quiser e ele vai sair e vai estar tudo na mesma. Só que nos últimos anos a gente viu que a tendência é ele sair sendo cancelado, na verdade. Assim, a TV tem um papel no Brasil ainda muito importante quando a gente fala de visibilidade. Não Sim, tem nada, nenhum influenciador, nenhum portal, nem nada na internet que dê tanta visibilidade para o Brasil de verdade quanto a TV. Ainda é assim. Você pega a audiência, quantas pessoas estão assistindo ao mesmo tempo um conteúdo na TV, naquela hora do BBB. Então,
muitas dessas pessoas que criaram uma estratégia, elas estão pensando que eu vou pegar essa minha abrangência aqui, que é pequena, e vou me transformar, isso vai, exponencialmente, isso vai aumentar. Nem todo mundo consegue aproveitar essa oportunidade, nem todo mundo consegue fazer a estratégia e tal. Mas, se você entrou e saiu com mais seguidores, em teoria, fazendo a coisa bem mal feita, pelo menos seu cachê já aumentou. Então, às vezes, é essa lógica só. Sim. Por quê? Porque também tem um monte de marca que não sabe escolher direito e acha que porque a pessoa tem 1 milhão de seguidores, milhões e milhões que ela ganha lá no BBB, isso, de alguma forma, né? Porque a marca compra como compra a mídia, né? Vou comprar um monte de audiência. Sim. Só que se a pessoa não tem sustentação depois, talvez ela não consiga. Mas assim, quantas... nem vamos falar aqui de influenciador, mas quantas Sabrina Sato e Graça Mazzafera saíram do BBB? Também é uma questão de quanto você sustenta isso depois. Pouquíssimas. Não é a salvação, mas eu acho que é um boost para muita gente, né? Tipo, você nunca vai ganhar tantos seguidores assim de um dia para o outro. E ainda que saia cancelado, ainda deve ter gente Querendo. que tira alguma... né? Sim. Então, assim, a gente lá na YouPix, quando começa o BBB, a gente abre um grupinho lá no Slack e a gente faz umas eleições. Quem vai sair e logo de cara vai sortear iPhone? Quem vai sair e as marcas vão ir atrás? Quem vai sair? E a gente já começa a perceber nas marcas, né? Vamos investigar a vida do fulano, vamos ver o conteúdo do fulano de antes, porque se sair eu quero já ter um contrato com eles. Muitas marcas se decepcionam depois, assim, com o resultado, porque, de novo, acreditam que é a salvação. Mas as pessoas saem o cachê valorizado, isso é fato. E falando um pouco de alcance. Hoje a gente sabe que o orgânico das plataformas não é mais o mesmo. Principalmente do Instagram, que sabota a gente o tempo inteiro. Você acha que tráfego pago é uma boa estratégia para o influenciador que quer crescer? Eu falo assim, logicamente que ao invés de comprar seguidores, essa vai ser a melhor estratégia, mas o influenciador ali que tem pouco dinheiro, que ele quer conquistar alguma autoridade, é bacana ele aprender sobre isso, ele pesquisar mais sobre isso? Eu acho. Até lá no Fire, a gente estava produzindo conteúdo e a gente entrevistou o Misha. Uhum. E a gente perguntou isso para ele, né? Mas o que você acha das pessoas comprarem, né? Impulsionarem o conteúdo e tudo mais? Você não acha que depois você, de algum jeito, fica prejudicado porque o algoritmo te prejudica depois, derruba a sua audiência? E ele respondeu uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou, o algoritmo já está te prejudicando. Ele não entrega seu conteúdo para 10% da sua base. Sim. Você já está prejudicado, cara. Então, a baixa entrega é uma consequência do volume de conteúdo produzido, porque o algoritmo tem que escolher o que te mostra entre tantas coisas, opções que tem. Sim. Então, ou o seu conteúdo é muito bom para que ele estoure a sua bolha, ou nem muito bom no sentido de qualidade, mas assim, estoure a sua bolha, porque é interessante para mais gente, e isso o algoritmo do Instagram já vem fazendo, que é, né, meio uma tiktokização do algoritmo do Instagram, Sim. que começa a mostrar seu conteúdo para fora do seu número de seguidores, o que ajuda. Em alguns formatos isso funciona mais, como no caso do Reels, mas ele vai... É a sorte e né, pode não acontecer. Então, eu acho que é sim um recurso, mas o conteúdo ruim impulsionado vai ter o mesmo efeito do não impulsionado. Entendeu? Vai continuar sendo ruim. Ou, não digo ruim, mas pouco interessante, ou não segmentado para as pessoas certas. Sim. Agora, por exemplo, quando a gente está falando de publi, eu acho que assim, 100% dos contratos de publi devia ter uma garantia de visibilidade e que o influenciador entregue isso com um impulsionamento para a base dele. Porque ele sabe que a base dele não vai achar ruim ter um conteúdo impulsionado para ela mesma de uma publi que a pessoa fez. Não precisa ficar pedindo no grupo de engajamento. Vai lá, bota um tantinho do contrato, pega um pedaço desse contrato. Não precisa de muito dinheiro para impulsionar para a própria base. E garante para a marca, eu garanto que você vai ter 11 mil, 20 mil, quantos mil views eu quiser, né, nesse conteúdo aqui. Cara, é seguro para a marca. Duvido que a marca vai falar não. Garantido para ele. Então, e que assim também, se organicamente isso for atingido, ótimo. Se não for, dá uma ajudinha e faz o alcance acontecer para a marca. Mas é um super tabu. Especialmente porque os influenciadores acham que o algoritmo vai ser prejudicado
o orgânico vai ser prejudicado por conta do impulsionado. Eu já botaria uma verba lá na YouPix, a gente já tem uma verba lá, always on, de impulsionado, para a nossa própria base, porque nem todo mundo vê o conteúdo. Sim. E eu acho uma forma interessante você lembrar a sua base que você tá ali. Porque virou tanta informação ali no feed que às vezes a pessoa esquece de você e não é nem, assim, por vontade própria. Ela simplesmente esquece. É. Um ou dois conteúdos seus que ela não interagiu, você Acabou. não aparece mais. Sim. Mas é polêmico. Até porque, assim, vamos lembrar que a maior parte dos criadores não ganham dinheiro. Aí, assim, eu já não ganho dinheiro. Eu tô criando conteúdo, esperando ganhar dinheiro. E ainda assim eu tenho que pagar? É. Aí eu penso, putz, então vamos lá pro TikTok, que o TikTok tem uma lógica diferente de impulsionar o conteúdo, que independe do tamanho da sua base. Que é, se o seu conteúdo for interessante para algumas pessoas, eu vou mostrar para elas. Tanto que a aba Sim. For You é a principal que aparece quando você abre o seu aplicativo. Sim. E a maior parte do conteúdo que você vê não é de gente que você segue, mas é de conteúdo que te interessa. Isso é verdade? Porque o algoritmo aprende muito rápido o que você gosta e te apresenta aquilo que você vai interagir. Porque qual a intenção da plataforma? Que você passe a maior parte do tempo, o máximo Lá possível de dentro. tempo lá dentro. Então, se ele te der conteúdo que você gosta, melhor. Na lógica do Instagram, você tinha que seguir essa pessoa, e não necessariamente o que ela posta é o que você gosta. E o Instagram está mudando, mudou já bastante o algoritmo dele para você também ver conteúdo. Mas às vezes a gente não gosta disso, né? Pô, eu não quero ver. E é um pouco do nosso... Assim, no TikTok eu quero ver conteúdos aleatórios. Aqui eu quero ver a minha prima que mora em Goiânia, que teve um filho ontem, eu quero ver o filho. Eu não quero ver o conteúdo aleatório. Sim. A gente vai moldando o nosso comportamento também. Então, putz, se o Instagram não está entregando organicamente, então vamos tentar o TikTok, que inclusive monetiza melhor. Isso é verdade. Monetiza bem melhor e eu acho que o Instagram ele tá se perdendo ali um pouquinho no personagem porque ele tá querendo roubar muitos espaços. Ele tá querendo muita coisa ao mesmo tempo, isso a gente sabe que não dá certo, nem pra plataforma, nem pro criador, nem pra ninguém. O Mark, tio Mark, ele é ambicioso, né? Os stories, ele copiou o Snapchat. O Reels copiou o o YouTube. TikTok. E o TikTok. Porque ele quer tudo. Que é uma briga pela audiência. Quanto Sim. mais gente tiver lá o tempo inteiro, melhor. Ele vai moldando para que você queira ficar lá mais tempo e ele continue vendendo publicidade. A rodo. E você acha que a busca pela viralização dentro desse contexto, ela ainda faz sentido? Eu não gosto muito dessa coisa do viralizar, né? Porque como é que você... Qual é a lógica do que viraliza? Não tem. Porque, lógico que tem coisas que têm mais potencial. Quando é muito divertido, normalmente, né? Quando é muito engraçado, quando é muito compartilhável aquilo, né? Viraliza pelo compartilhamento. Mas a lógica que rege a viralização é a lógica do algoritmo. E aí, assim, por todos os gurus que você siga, você nunca vai conseguir ganhar do algoritmo. Ou masterizar. Não, posta de manhã, posta de dia, posta assim, posta assado, não muda a legenda. Cara, todos os truques que você possa ouvir. O Instagram, eu não tenho esse número atualizado, mas a última vez que eu li sobre isso, ele tinha 800 engenheiros somente dedicados ao algoritmo do feed. No mundo inteiro, 800 pessoas controlam o algoritmo. Entre programador, desenvolvedor, sei lá o que mais. Você e seu guru vão ganhar disso? Faça meu favor, né? É literalmente uma ditadura do algoritmo. É impossível ganhar. É claro que tem uma outra coisa que a gente sabe, né? Tipo, são recursos que você pode adicionar, alguns truques e tal. Mas a busca pela viralização é quase, assim, o ponto central do motivo do burnout de todo mundo que está criando conteúdo. Porque é impossível saber o que vai funcionar antes... Você conversa com qualquer criador de conteúdo e fala, nossa, eu não dava a mínima para esse conteúdo e bombou. Depois vi o outro lado, me dediquei uma semana para fazer. Nada. Ninguém viu. Especialmente no TikTok, né? Isso é ainda mais claro. Agora, existe um padrão do que funciona para cada um. É o que eu sempre, lá no Boost, não sei se você viu uma aula minha que eu falo isso. Vai lá, filtra os seus conteúdos pelos mais compartilhados. Deve existir algum tipo de padrão. Vou dar o exemplo lá na YouPix. Os conteúdos mais compartilhados são os que têm dados. Porque eu sei que as pessoas salvam e compartilham porque elas usam
né, como informação, ou até colocam na apresentação, usam como uma fonte de dados. A gente é uma fonte, né? Então, cara, os conteúdos que eu coloco algum tipo de dado, de pesquisa, número, gráfico, eu sei que tem mais chance de viralizar bem, né? Viralizar bomboé, ser mais compartilhados. Então, eu tenho uma criação pautada no dado. Eu sei que esse conteúdo vai servir mais e vai me ajudar mais a atingir novas pessoas. Você tem que ser inteligente também de começar a usar o dado para criar. Sim. Mas é impossível querer ganhar. Eu diria assim, de todas as prioridades que você tem, de todas as formas, as ferramentas que você tem para pensar o conteúdo, o pensar o que vai viralizar é o de você menos vai ter controle. Então, eu não apostaria nisso, assim. Eu apostaria no fazer o que eu acredito e no conteúdo que eu domino, né? Do lugar que eu quero, né? Do que eu quero contar e onde eu quero chegar. E falando em conteúdo, agora que a gente já está caminhando para o finalzinho, como lidar com a falta de criatividade? Que eu sei que é um assunto que ele não é polêmico, mas ele é muito sensível para o criador, porque ele não aceita que ele tem que lidar, às vezes, com essa falta de criatividade, com a cabeça cheia, com muita coisa para fazer, e com esse fato dele não conseguir criar uma coisa nova. Eu acho que a criatividade, ela tem uma coisa que precede e que piora essa pressão, que é a falta de planejamento. Quando você tem planejamento, o que acontece? E o que é o planejamento? De repente, você pensar quais são as editorias que você tem normalmente, que tipo de coisa. E pode ser assim, mais evoluído ou mais básico. Tipo, toda terça eu abro a caixinha de pergunta. Toda quinta eu faço esse tipo de conteúdo. Que seja assim, tão simples quanto isso. E se você tem esse nível de planejamento e você consegue adiantar, produzir algumas coisas, quando você tem ideia, você vai construindo uma gaveta de coisas, bem, pensando que você queira ter conteúdo todo dia, né? Então, você vai construindo, planejando o que é, sobre o que você fala, quais são as editorias que a gente chama, né? Quais são as pautas frequentes? Talvez você tenha um tipo de um quadro, quase pensando numa programação da TV, Sim. Né? Tem de manhã, de segunda eu faço isso, de terça isso, quarta aquilo. Você consegue ter o que a gente chama aqui né, o que o mercado chama de conteúdo de gaveta, né? Então você tem gaveta para ter frente para poder ir postando coisas. Você hoje está gravando 3, 4 podcasts. Sim. Você não precisa sair correndo a semana que vem desesperado, porque, meu Deus, não tem um convidado que faltou, né? Então, isso te dá uma tranquilidade e uma paz de espírito para exercer a sua criatividade naquilo que não é o seu dia a dia, o seu conteúdo frequente, que eu acho que é você vai encarar a falta de criatividade? Quase sempre. Mas se você, além da crise de criatividade, você não tem nada, nem aquele conteúdo básico já pensado, que é o feijão com arroz que entra sempre, Sim. Piora. Aí a sua pressão vai lá no céu. Então, um certo nível de planejamento te possibilita a criatividade livre, ou o assunto que não é necessariamente o que você já tinha pensado. Mas isso não resolve todos os problemas. Acho que tem método. Tem uma aula do Robledo, acho que eu adorei as aulas dele. Você gostou da aula dele? Que ele fala de criatividade. Sim. E tem um monte de coisa que é inspiração, abrir o repertório para outras coisas, se inspirar para fora do nicho. Acho que tem uma coisa muito crítica que é a inspiração dentro do nicho. Tipo, eu vou ver que todos os advogados falam. Não, vai ver o que a bailarina faz. Que de repente pode te dar uma ideia nova. Eu vou ver o que outro advogado faz, eu vou ficar tendente a fazer um conteúdo quase igual aquele ali que eu já vi. Vai passar raiva. Pensando, nossa, mas esse conteúdo teve tanto de e o likes meu não e o meu não tem. Assim, uma mistura, né, do burnout, que todo mundo um dia vai, né, parece que assim, um dia você vai trabalhar com uma marca, um dia você vai ter um burnout. São as duas certezas de ser criador de conteúdo. Mas e voltamos naquela história de se entender como uma empresa. Né? Como é que eu planejo meu conteúdo? Como é que eu antecipo algumas coisas? Até porque organiza a vida. Né? Então, eu tenho ali o conteúdo básico, um template que eu já faço e tal, e beleza, funciona. E também, tudo bem se você não for super produtor de ideias o tempo inteiro, porque ninguém não é uma máquina.
E nem entrei aqui no capítulo inteligência artificial, porque aí, enfim, Eu ia entrar nesse frita a capítulo cabeça. agora. Mas que pode ser uma ajuda, inclusive. Sim, Vou dar um exemplo do que a gente faz lá na UPix. A gente tem um assunto que a gente quer falar. Normalmente ele começa num artigo, né? No que a gente acha a respeito daquele assunto, ou na discussão, na pauta. sim. Com esse artigo, com a ajuda de inteligência artificial, a gente pode pedir ajuda para ela, falar assim, que outras coisas eu poderia fazer com isso? Ah, faz um carrossel de tal coisa, faz um vídeo. Cara, já ajuda. Usa o ChatGPT como sua dupla de criação. E pode ser legal. Ah, eu vou Sim. pegar e copiar e colar o que o ChatGPT sugeriu? Não, mas é alguma coisa que pode te ajudar. Eu tenho visto alguns criadores de conteúdo que fazem isso, alguns conteúdos dá para você identificar, até porque ficou bem comum agora analisar o que que é criado pelo ChatGPT e o que que não é. Aham. E eu acho que falta um pouco de humanidade na Sim, IA, sabe? sim. Nenhuma IA vai ter o sentimento, o toque humano que a gente tem. Não, Mas não, ela nem o com seu certeza, repertório. sim. Mas ela com certeza é útil. Eu também uso. Às vezes eu quero uma base de alguma coisa, eu falo, nossa, me dá algumas ideias do que eu posso fazer com isso aqui. Exato. E surge uma coisa que eu leio ali que me dá uma ideia que eu. Aí você põe as camadas da sua pessoa, né? Sim. Que é o que a gente fez lá. Um monte de ideia, putz, descartável, já fiz, né? Agora, isso aqui, é claro que a gente não tá pedindo para ele redigir um texto e postar pela gente, mas, cara, que ideias que eu posso tirar daqui? E essas ideias a gente trabalha em cima e sai com o nosso tom de voz, com a nossa cara, né? Pedir para fazer tudo também, acho que a gente ficaria Sim. meio estranho, mas ajuda muito. Ou para fazer pesquisa de assunto. Eu já fiz isso algumas vezes. Quais são as pesquisas disponíveis no mercado a respeito de burnout e criação de conteúdo? Cara, só aí ele me poupou o tempo de ficar procurando 80 pesquisas aleatoriamente no Google. Sim. Aí eu vou lá checar se essas pesquisas existem, se as fontes são confiáveis. Aí é outro processo que envolve também, né, o nosso trabalho. Sim. Eu acho que, né, a pergunta da criatividade, primeiro é planejamento, segundo não se cobre, don't push yourself too hard, porque não é possível ser criativo o tempo inteiro. A pausa, inclusive o ócio, né, é interessante, inclusive pauta, né? E a terceira coisa, eu diria, tipo, procura inteligência artificial, vai que você goste dessa história. Agora, caminhando para o finalzinho, Rafa, se você pudesse deixar uma mensagem para o criador que está ouvindo a gente aqui agora, alguma coisa para fazer ele sair daqui realmente com uma reflexão, o que você diria para ele? Não tem marca para pagar job para você. Primeira coisa, põe essa consciência, assim, quero isso, mas não dependa disso. Que talvez não seja esse seu modelo. Sim. Que é eu sei que é um desejo de muita gente, e tudo certo se você vive de marca também, tá? Não tem problema, tá tudo certo. Mas parte dessa premissa para estudar o mercado e pensar e entender tantas outras oportunidades tem que você pode encontrar de coisas legais para fazer que não são criar uma história que atraia uma marca para fazer um patrocínio para você. E, no fundo, a minha dica seria estuda. Entra lá no Creators Boost, creatorsboost.com.br, se inscreve lá na turma de fevereiro, consome todo o conteúdo. Não tem só o nosso conteúdo, né? Tem aula de um monte de gente. Sim, tem vários muito bons lá, inclusive, que me ajudaram particularmente e eu gostei muito, sempre indico para todo mundo o curso. E, cara, primeiro se prepara, né? Entenda o mercado que você tá e você é um empreendedor, você não é um famoso da internet. Desculpa te avisar, se você tem um CNPJ, você é uma empresa, você vai pagar imposto, contratar e demitir gente, você vai ter que falar com o contador, você vai ter que cuidar do seu dinheiro. É um empreender, você é um empreendedor. Você só vai viver de público se você for Giovanna Ferrarese. Se for Giovanna Ferrarese, sua fila de jobs para todo sempre, que eu acho que ela deve ter 3 anos de... Quilométricas. Gente, eu acho ótimo, porque todas as minhas amigas, todo o meu círculo social adora ela. O dia que eu vi ela lá no Fire, minhas amigas ficaram loucas. Falaram, meu Deus, mas você chegou perto da Giovanna. Eu falei, gente... Eu também fiquei emocionada, pode ter certeza. Muito legal. Ela é demais. muito, muito bacana. E agora, falando passando, né, rapidinho, sobre a delegação.
Você acha que existe um momento ideal de contratar um time para te ajudar? Ou esse momento é qualquer momento? Para crescer não tem como você continuar sozinho. E aí, o que eu acho que é... E aí eu falaria isso para uma pessoa que está abrindo uma empresa qualquer, não só de criação de conteúdo. No que você é bom? Você é bom, provavelmente, na criação de conteúdo, mas você não pode ser ignorante no resto. Então, você precisa aprender o máximo possível para poder delegar. Porque os exemplos que eu vejo, assim, de gente delegando sem saber como funciona, assim, na pior das hipóteses dá ruim. Na melhor das hipóteses dá ruim, na pior a pessoa até é enganada, né? Então, assim, se você vai delegar o comercial, você fez isso alguma vez? Como é que é? Como é que é o dia a dia? Que eu acho que são algumas áreas que são as mais naturais das pessoas. A gente, na nossa pesquisa com criadores, a gente pergunta, né, quais áreas são terceirizadas, ou não terceirizadas, mas, né, são delegadas. Sim. Então, o comercial, pós-produção, o financeiro, mas você tem que ter controle da sua empresa. Não é assim, delega e alguém cuida. Você é o dono, você é o CEO da empresa. Você não é o artista que tem uma entourage para você, seguindo você, te abanando e carregando sua mala. Sim. Então, como CEO da sua empresa, para quem você delega qualquer uma das funções que você queira. Algumas são mais óbvias, do tipo comercial, que normalmente assim, o irmão começa a fazer, o primo, o marido, a mãe, depois vira terceiriza para uma agência, ou terceiriza não, né? Fecha uma parceria com uma agência. Tem que delegar para você poder focar naquilo que, né, que mantém a sua empresa viva, que é a criação de conteúdo. Então, não acho que... Não tem um momento ideal. Eu diria que é quando você perceber que todas as outras tarefas estão tomando tempo do seu foco principal, mas eu não acho que é delargar. É delegar, cuidando como o chefe da porra toda, entendeu? Sim. Cuida, quero ver o relatório financeiro todo mês. Não entendo nada do Excel. Faz o Excel você e me mostra e me explica. E entenda do seu business. Acompanhar de perto. Acompanha, porque assim, é o passo para dar errado. Ruim. Se você não conhece. Eu já vi algumas vezes gente que delegou até demais e depois teve problema porque alguém do time estava pegando uma inspiração ali um pouco a mais, ou então esquecia de fazer alguma coisa, escondia, aí fazia errado e virava uma bola de neve. E, cara, isso é gestão de pessoas. Sim. Outra coisa para aprender. Eu não sei quem foi que estava falando numa palestra outro dia que... não vou lembrar quem foi, numa palestra que eu estava, que um criador de conteúdo chegou e perguntou como é que eu demito? Porque eu contratei um time inteiro, eu nunca demiti uma pessoa na vida. Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento. E se não sei como é a sua história antes, né, pregressa da vida de creator, depende de como é a sua história, você nunca demitiu mesmo ninguém. Sim. Às vezes você tem 20 anos, você nunca nem teve a chance na vida de ter que demitir alguém. Quando eu fui demitir a primeira pessoa, eu lembro o drama que foi, porque eu já trabalhava numa empresa há muito tempo e eu cheguei pro meu chefe e falei, então, chefe, combinamos de demitir aquela pessoa lá, tá, mas e aí? Como é que eu faço? Aí ele me ensinou e falou, agora me demite. E aí eu demiti ele, imagina, eu demiti no meu chefe. Demiti ele falou, não, beleza, tá tudo certo, vai lá agora demite a pessoa certa. Pô, já foi uma bela de uma ajuda, né? Não é o trabalho que eu adoro fazer. Aliás, acho que é o pior de todos os trabalhos. Mas vai fazer parte da sua vida. Não tem como. É importante. Saber contratar e saber demitir, né? Porque a gente contrata a gente contrata por experiência e demite por personalidade. Bom ponto. E fazer a gestão também, Sim. né? Eu acho que bom, aí um outro capítulo de qualquer gestor, empreendedor, você tem que gostar de gente. Porque o seu trabalho vai ser gerenciar as pessoas. O tempo todo. O ego, as expectativas, a realidade diferente da sua, cara, o mau humor, o bom humor, o trabalho bom, o ruim, o dia bom, o dia ruim, a concorrência que vai lá e quer contratar o seu funcionário o tempo inteiro. Tem que administrar, e é um trabalho, é tanto trabalho quanto falar com o computador. Sim. Cuidar das pessoas para elas também serem felizes, elas quererem crescer na carreira delas, porque elas não são só um acessório para você brilhar. Ela é importante, tem um papel importante, Sim. Não importa o que ela fala, se ela recolhe o lixo depois que você gravou, ela é importante na sua empresa.
E se alguém não recolher o lixo depois que você gravou, na próxima vez, o lixo vai estar lá. E aí você não vai conseguir gravar. E aí você começa a entender que você tem que cuidar disso tudo. Né, de fazer isso tudo funcionar. E é muitas vezes é um momento assim que o criador fala, pô, mas agora eu deixei de fazer tudo que eu amava, que eu tive que virar um empresário. Ou é a descoberta, né, Bianca. Sim. Eu amo fazer isso. Ela falou outro dia num vídeo que eu vi assim, a minha maior brincadeira é empreender, né? O que eu mais gosto de fazer é empreender. Lindo, se encontrou. E tem gente que é, ai, que saco. Não quero fazer isso, eu quero só criar. E pro caso do segundo criador que é apegado ao perfeccionismo, do tipo, eu consigo fazer uma coisa muito boa, mas alguém não vai fazer uma coisa tão boa quanto eu. Fique a vida inteira fazendo, então. Não vai ter jeito. Nunca você vai delegar uma coisa e vai ser igual você faria. Você pode, eu acho que treinar, dar bons feedbacks, mas às vezes a pessoa fazer diferente é o que enriquece o processo, porque também você sozinho, de novo, voltamos lá na criatividade, talvez você não tenha toda a criatividade, só que você tem um jeito de fazer, o jeito que você gosta, mas eu acho que é um dos maiores desafios de delegar, é essa parte criativa. Por isso que às vezes delega assim, só edição, só, né, tal recurso, e depende de como é o conteúdo de cada um, né, porque às vezes não dá, porque o conteúdo é você, a sua vida e tal, mas não é muito possível crescer sem delegar. A não ser que você só faça isso da vida para todos, de noite, de madrugada. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem como. Essa última parte eu acho que foi até uma pergunta pessoal, porque eu tenho um problema enorme em delegar minha criatividade. Eu odeio, para mim nada vai ficar tão bom quanto o que eu faço. Não tem jeito. Terapia. Ou desapego, sei lá, a terapia vai ajudar a desapegar. E também tem um lance de você encontrar gente com quem você se identifica. Também não adianta delegar para alguém que você sabe que é completamente diferente. E delega um pouquinho, uma parte que não é tão importante. Não tem receita, né? Mas precisa. Senão, quando você delega, você está aqui gravando podcast, tem alguém fazendo alguma coisa. Sim. Se você não delegar, você vai ter que sair daqui e fazer sei lá o que seja que você está fazendo. Você só aprende a delegar delegando. E as pessoas aprendem também. Você tem chance de ensinar, às vezes, uma pessoa que vai adorar aprender com você. Sim, e que depois ainda vai fazer melhor que você. Exato. Eu acho que quando a gente vê o resultado assim também, vai ficando mais tranquila com o resultado, não só o resultado prático da coisa que você delegou, mas da pessoa tá empolgada, tá feliz, tá fazendo coisas legais. Faz parte. Rafa, nossa conversa foi ótima. Agora a gente está realmente no finalzinho e eu queria que você deixasse aqui tanto as suas redes sociais quanto as da YouPix, as do Creator, reforçando para quem tiver interesse no Creators Boost. Na primeira semana de fevereiro vão abrir as inscrições e o link vai estar aqui na descrição do episódio. Esse episódio vai sair antes da primeira semana, até mesmo para vocês conseguirem fazer essas inscrições. Se não for na primeira, na segunda lá por aí, então... Começando pela minha, Rafa Loto no Instagram, em todos os lugares a mesma coisa. Não tem muito conteúdo além de crianças e cachorros, mas enfim, eu tô lá. E o Pix é Insta e o Pix no Instagram e o Pix no LinkedIn, no Twitter, falecido Twitter, agora Twitter. A gente tem bastante conteúdo, recomendo também que entre no nosso site e se cadastre na nossa newsletter, porque a gente manda pesquisa, avisa que vai ter evento, tudo por lá também. E o Creators Boost, @CreatorsBoost no Instagram ou creatorsboost.com.br, você já fica lá de olho quando abrir as inscrições para a próxima turma. Não tem só o conteúdo, depois tem encontro com marca, tem mais trilhas. Tem certificado, hein, galera? Tem certificado, tem mais trilhas de conteúdo. Agora a gente deve subir. Essa semana está subindo a trilha da Hotmart falando de infoproduto, vai ter trilha do TikTok, né, você vai segmentando de programas de afiliados, várias plataformas. Nós vamos falar de... Você vai lá falar com o povo para fazer contrato direito. Enfim, um monte de conteúdo não acaba quando termina. Ai, que delícia, eu já vou até lá assistir, porque o meu eu acabei, mas se vai atualizar eu vou lá ver de novo.
Se você perdeu algum dos arrobas aqui, algum dos sites que a gente falou, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Aí vai ser só você clicar e acompanhar por lá. Eu tenho certeza que você não vai arrepender de fazer o Creators Boost. E depois ainda tem o bônus, que são os encontros com marcas. Então, se você tem interesse, se você tem vontade de trabalhar ou de começar a trabalhar com alguma marca, não perde essa oportunidade. Muito bom, já deu o